Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jaciara Petri, nutricionista, e te convido, se você ainda não é inscrito, inscreve-se em nosso canal e já deixa seu like. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está afetando a vida de muitas pessoas e muito provavelmente todas essas informações vão fazer muito sentido para você. Então fica atento e acompanhe esse vídeo até o final. Como vocês sabem, uma das coisas que mais nos atrapalham e mais nos deixam doentes é o estresse. E hoje em dia não tem ninguém que em algum momento da vida não esteja vivendo estressado ou sob pressão. Antigamente, os nossos antepassados, eles viviam períodos de uma pressão maior, como por exemplo, quando precisavam sair à caça e enfrentavam grandes dificuldades para trazer alimento para dentro de casa, precisavam lutar, brigar, e então eles necessitavam bastante de um hormônio que se chama cortisol. Hoje em dia, o que acontece? Nós não necessitamos mais manter esse estresse tão alto, mas de certa forma vivemos sob pressão e levamos para casa todo o estresse que vivemos no nosso dia a dia, levamos para o nosso sono, e isso nos traz uma grande consequência: alterações no nosso cortisol. Hoje em dia vivemos estressados, seja por causa dos nossos relacionamentos, problemas financeiros, questões na educação dos filhos, questões no trabalho. Então, muitas coisas tumultuam a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso emocional. E aí, isso pode gerar alterações no nosso físico, consequentemente. Para que vocês possam entender um pouquinho como é que funciona toda essa questão do cortisol, estresse, adrenal, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem rápida e sucinta. As glândulas adrenais, para quem não conhece, são duas glândulas pequenininhas do tamanho de duas nozes que ficam em cima dos nossos rins. Então, as glândulas adrenais é que respondem ao nosso estresse. Quando você passa por um fenômeno de estresse, isso aumenta o seu cortisol e aumenta as suas catecolaminas, que são produzidas pela glândula da adrenal. O cortisol é produzido pelo córtex e as catecolaminas pela medula. Se você está num estresse saudável, sabe aquele estresse quando você está empolgado no seu trabalho, empolgado nas coisas que você ama, você precisa desse estresse, que é um estresse bom. Esse estresse é para que você possa produzir as suas coisas. Então, esse é o estresse que nós devemos sentir para nos sentirmos motivados, empolgados, para que as coisas possam andar e fluir na nossa vida. Mas é diferente do estresse que você provavelmente está acostumado a viver, seja aquele estresse no trânsito que você pega, ou estresse até mesmo de uma pressão que você está vivendo para produzir mais, ou devido a questões financeiras, ou no seu relacionamento. É diferente do estresse bom. Quando você começa a produzir demais, quando você começa a se estressar demais, mesmo que você goste de algo, que você ame o seu trabalho, você trabalha demais, mas aí você precisa chegar em casa, cuidar dos filhos, trabalha também, então você tem várias coisas estressantes no seu dia. Isso faz com que você precise produzir o cortisol demais, então o seu cortisol se eleva. E o cortisol muito alto destrói células do hipocampo. E vai chegar um momento onde você pode vir a destruir neurônios também. Eu vou explicar melhor para você. Quando o seu cortisol está subindo, geralmente o seu DEA, que é um outro hormônio que está relacionado a isso, também sobe. Mas o que acontece? Quando o cortisol sobe demais, o DEA sobe demais, vai chegar um momento onde eles vão passar essa curva e daqui a pouco isso vai declinar. E essa curva a gente chama de curva achatada. Então você vai perceber que se você fizer algum exame para monitorar isso, geralmente os exames que eu peço são exames hormonais salivares, porque pela saliva a gente consegue avaliar essa curva. Eu vou mostrar para vocês o meu exame, onde eu já tive uma alteração a respeito disso que eu estou falando para vocês. Eu vou mostrar aqui o meu exame de DEA salivar. Aqui eu estava com 1,97, sendo que os valores de referência são de 0,54 a 1,45. Então vocês viram que o meu DEA já estava super elevado, sem eu estar tomando suplementação nenhuma, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como estava a minha curva do meu cortisol.
Então, o meu cortisol total estava em 33,77, sendo que os valores de referência otimizados são de 17,10 a 25,70. Então, aqui, o que acontece? Eu estava produzindo cortisol já em excesso. E isso foi um alerta para mim, para que eu já pudesse me monitorar e não chegar a acontecer o que eu vou mostrar para vocês que aconteceu com uma outra paciente que chegou aqui para mim com outros exames super alterados, porque ela não se trabalhou e não se tratou antes. Olha só, o DEA dela de 0,40. Aqui nós temos valores de referência de 0,54 a 1,45. E vamos mostrar aqui a curva dela. Então, o cortisol total é de 17,10 a 34,4. O cortisol dela mostra que ela tem 12,64. Então, ela já está declinando nessa curva. Agora é o momento onde ela iniciou o tratamento, ela já está sentindo melhor, a gente já está utilizando adaptógenos, nós já estamos utilizando várias estratégias da nutrição integrativa, então essa paciente já está melhorando. Mas quais são os sintomas de uma pessoa que viveu por um momento produzindo demais, estava vivendo num super estresse na sua vida, que hoje em dia é normal, e depois disso declinou? O que acontece com essa pessoa? Libido dessa pessoa vai cair totalmente, vai diminuir, ela vai ter alterações hormonais em outros exames dela, então não apenas no cortisol, e por isso é que não vai adiantar a pessoa ir tratar esses outros exames antes, né? Esses outros exames que estão alterados. O primeiro chefe da gangue é o cortisol e é o primeiro que precisa ser tratado. Essa pessoa também aumentou circunferência abdominal, que também é característica disso, dificuldade de perder peso e muito cansaço mesmo, fadiga total. Então essa pessoa extremamente cansada, extremamente irritada, só com vontade de dormir, isso é característica geralmente daquela pessoa que diz: mas antes eu conseguia fazer isso, isso e isso, hoje eu não consigo mais. Antes eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, eu fazia 1001 coisas, viajava, voltava de viagem, trabalhava e meu rendimento, minha produção, ela não declinava. Chega um ponto que isso não acontece mais e a pessoa começa a se acostumar a esse novo normal. E isso não é normal, nós temos alterações nesses exames, então isso não é normal. A gente não precisa se acostumar com aquilo que é ruim e achar que isso é normal. Tem solução, mas nós precisamos tratar. Além disso, essa pessoa começa a perder memória, ela começa a sentir mais dificuldade para estudar, mais dificuldade para se concentrar. Por que isso acontece? Porque quando o cortisol sobe demais, o DEA ele vai subindo também, mas chega um momento que ele não acompanha mais. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente começa a perder neurônios. O estresse torna a gente emburrecedor, você não consegue mais assimilar direito as coisas, você começa a ficar extremamente mais cansado. Então, você lia 5 livros em um mês, você não consegue mais ler nenhum. Isso é normal diante da situação que se mostra, porque a sua glândula suprarrenal não aguenta mais, né? Então você chegou a produziu em excesso e depois você declinou. De manhã é quando o seu cortisol aumenta e à noite é para o seu cortisol diminuir. E é por isso que eu falei isso lá no meu Instagram outro dia também, onde as pessoas que estavam lá me pediram para falar mais a respeito. Fiz uma enquete perguntando se as pessoas estavam com mais energia durante a noite. Mais de 80% das pessoas responderam que sim, e isso é um dos sinais, porque quando você começa a trocar isso, de manhã você fica cansado e à noite você começa a sentir mais energia, pode ir avaliar, porque isso pode ter relação com o seu cortisol alterado, sim. E quando ele começa a cair de vez, você começa a ficar extremamente cansado. Então você vai ficar cansado de manhã, só que chega um momento onde você pode ficar cansado o dia todo. É isso que não pode acontecer contigo, porque se você chega nessa etapa, o tratamento é muito mais desafiador. Pode levar até 1 ano para você conseguir regular isso. Então vamos falar agora como é que você faz para administrar tudo isso. Você precisa administrar o seu estresse.
E eu sei que vivendo em momentos desafiadores como nós vivemos, isso de fato é desafiador, mas nós precisamos trabalhar a nosso favor. Então o que você precisa fazer? Comece a gerenciar o seu sono, dormir mais cedo, como eu falei aqui para vocês outro dia, desligar os aparelhos eletrônicos 1 hora antes de você deitar. Parar de mexer no celular, porque a noite é para você já começar a desligar. E se você começa a mexer demais no celular ou trabalhar à noite, você está mandando informação para o seu cérebro que não é hora de dormir. Então isso também ajuda a desregular o teu ciclo circadiano e também, consequentemente, desregula o seu cortisol. De manhã cedo, acordar 15 minutos mais cedos e fazer as coisas com calma. Medite de manhã. Isso que eu falo sobre a meditação não é porque está na moda, não é modismo, é porque realmente tem todo um processo por trás que o nosso corpo precisa desse relaxamento. Os primeiros 15 minutos do seu dia, se você já acordar no maior estresse, se você acordar na correria, isso vai definir o seu dia todo. Então aproveite esses 15 primeiros minutos do dia para fazer as coisas com calma, para fazer a sua meditação, para fazer um planejamento de como você deseja que seja o seu dia. Isso vai fazer uma grande diferença. Outra coisa que é extremamente importante, tenta não levar trabalho para casa, tenta não levar os problemas para dentro de casa. Você já vai ter as questões da sua família em casa para resolver, então deixa para resolver as outras questões fora de casa. Ou separa um tempo para isso, organiza sua agenda para que você possa controlar isso de uma maneira mais leve, sem você misturar tanto. Porque de qualquer maneira, se você alterar demais o seu cortisol, vai chegar um momento que você entra em falência. Então, aquilo que você deseja produzir, vai chegar um momento que você não vai mais produzir, porque o teu corpo não consegue. Então, tudo isso que eu falei para vocês pode ser corrigido através de um processo integrativo. A gente fala medicina e nutrição integrativa, as duas coisas unidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Repasse para as pessoas do seu convívio. Muito obrigada por você ter assistido e que você tenha uma excelente semana.